abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios capítulo número 16, versículos 18. Provérbios 16, 18. E o tema da nossa meditação de hoje é o balão do ego. O balão do ego. Diz assim a santa palavra de Deus. Aleluia. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. A igreja quer repetir comigo, não palavras de homens, mas o versículo, por favor. Digam comigo: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Amados irmãos, o balão do ego é o tema da nossa meditação nesta tarde. E de uma forma bem simples, podemos definir o ego como a consciência do eu de cada um. Ou seja, o que cada um caracteriza, o que caracteriza a personalidade de cada um, de cada indivíduo. Isso é o ego. Amados irmãos, é o núcleo da personalidade do indivíduo e o conceito que o indivíduo tem de si mesmo, porque ele pensa de si mesmo. Já parastes para pensar um pouco de ti mesmo, analisaste a ti mesmo? Olhem, a Bíblia nos informa no texto referente à Santa Ceia: julgue-se o homem a si mesmo, analise-se a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Há uma necessidade de nos analisarmos a nós mesmos, a nós próprios. Não perdemos muito tempo a analisarmos a vida dos outros, mas termos muito cuidado em relação à nossa própria vida. Aquilo que Deus pensa de nós, como Deus olha para nós e também como é que nós olhamos para nós mesmos. Alguém com um ego frágil sempre se vai sentir inferiorizado aos outros. Alguém com um grande ego dá origem a um superego, nascendo, dando à luz a soberba, e sempre se considera superior aos outros. Amados irmãos, a origem do latim para ego é eu. Eu. Só conseguimos ter uma verdadeira consciência do nosso eu ao analisarmos para dentro de nós com uma consciência verdadeira, quando nascemos de novo e vemos com os olhos espirituais da verdade. Alguém sem o espírito da verdade, quando olha para si mesmo, tem acerca de si mesmo excesso de consideração, às vezes até de adoração, um apreço exagerado de si mesmo, um grande ego. Mas alguém nascido de novo, guiado pelo Espírito da verdade, diz como o apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E nunca dá lugar à soberba. A soberba, amados irmãos, é horrível. Assim como a humildade atrai o Senhor, a humildade atrai o coração do Senhor, a soberba afasta o coração do Senhor. A soberba é o balão do ego cheio. Estão a entender? A soberba é o orgulho. A soberba é a altivez, a arrogância. E como lemos, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Amados irmãos, ninguém pode dizer que por si mesmo nunca terá um balão cheio do ego.
porque só afirmar isso já é soberba. Se alguém diz que nunca pecou, se alguém diz que é perfeito, é mentiroso. A Bíblia chama mentiroso e é soberbo. A oração do Pai Nosso nos ensina a uma postura de humildade. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, se Deus não nos livrar, por nós mesmos, nós caímos. Ninguém se considere forte demais para não cair. Isso é soberba. Isso é vaidade. Ai, se o Senhor não for por nós. Ai, se o Senhor não for por nós. Se o seu Espírito e a sua graça não nos atingir, nós não conseguiríamos nos manter de pé um segundo. Quanto mais termos a soberba de pensarmos por nós mesmos, não falhamos ou não erramos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Tu que estás de pé, olha, não caias, assim diz o Senhor. E a soberba precede a queda. Amados irmãos, imaginem que a soberba, ela é tão perigosa e tão subtil, que ela entrou num local improvável. A soberba entrou num local improvável. Reparem o que diz em Ezequiel 28:14, escutem. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Este versículo retrata Lúcifer, um querubim ungido para proteger. E, amados irmãos, o querubim é uma classe de anjos elevada, e ele era acima dos outros, porque foi dado unção, foi dado poder para serviço de proteção. Amados irmãos, depois este versículo fala de monte santo de Deus, um lugar recôndito dos céus, um lugar cheio de pureza, um lugar cheio de glória de Deus. Não é um lugar qualquer. O Senhor não permite impureza onde Ele está. O seu monte santo. Oh, glória a Deus. Amados, o versículo ainda fala que Ele andava sobre as pedras afogueadas. Estas pedras afogueadas eram incandescentes, avermelhadas, tipo brasa incandescente. Alguns teólogos, amados irmãos, e segundo eles, estas pedras em brasa eram o resultado do louvor dos anjos, que seriam depois depositados no altar de Deus, onde os serafins clamam a todo momento: Santo, 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 Santo é o Senhor. Aleluia. E, amados irmãos, Lúcifer, ele era líder deste louvor. Louvor cheio de glória, louvor cheio de luminosidade, louvor cheio de musicalidade. Vejam como num lugar e ambiente tão santo, tão puro, mesmo assim, a soberba conseguiu entrar num lugar assim. A soberba, quando entra dentro de uma igreja, corrói e destrói a igreja. A soberba, quando entra dentro de uma família, corrói e destrói uma família. A soberba, quando entra dentro de uma empresa, destrói e corrói a empresa. A soberba precede a ruína. E a palavra de Deus, ela não mente, ela não falha. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, o versículo 13 de Ezequiel 28 diz: estavas no jardim do Éden, estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardónia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ónix, o jaspe, a safira,
o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti no dia em que fostes criado, foram preparados. Vejam, amados irmãos, a luminosidade, a glória deste ser. Vejam a musicalidade. Segundo alguns teólogos dizem que quando ele andava, havia um som musical, amados irmãos. Havia uma luz, havia uma glória, algo incrível, fantástico. No entanto, ele tinha um serviço de proteger e de liderar o louvor ao Senhor, a fim de que estas pedras afogueadas sempre tivessem em brasa. Deus criou este ser e o dotou de características que se destacavam do normal, e ele, em vez de as usar de uma forma perfeita, servindo a Deus, adorando a Deus, cometeu o maior erro, a maior loucura que se pode cometer. Apropriou-se da glória de Deus para si mesmo, e o balão do ego encheu até dar à luz a soberba. A soberba nasceu num lugar improvável, no Monte Santo de Deus. As pedras afogueadas, o jardim de Deus, o lugar mais recôndito de Deus. Fala de serafins, os seres mais próximos de Deus, os querubins, anjo de classe elevada. Ele era o líder de todos. Como foi possível nascer ali a soberba? Amados irmãos, temos que olhar para o nosso coração e não sermos autónomos demais, no sentido de que somos capazes de o regrar, somos capazes de o domar e de dominar. A Bíblia fala que o coração é falso. Nosso coração, ele nos engana, é enganador, e do coração procedem as saídas para a vida ou procedem as saídas para a morte. Entendem, amados irmãos? Olhemos hoje para o nosso coração, e se algum tipo de soberba, como uma erva daninha que se coloca ali no meio do trigo, seja retirado em nome do Senhor Jesus Cristo. Não temos, amados irmãos, motivos para soberba, porque nos mantemos apenas graças ao nosso Deus. No versículo 16 de Ezequiel 28 diz: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei parecer ao querubim protetor entre as pedras afogueadas. Reparem na expressão, na multiplicação do teu comércio. Comércio é troca. Comércio é troca. É comprar e vender. Há produto. Comércio. Lúcifer começou a desviar a glória de Deus para ele. Estão a entender, amados irmãos? E Deus o repreendeu, porque encontrou dentro dele a soberba e o expulsou do monte santo de Deus. Deixou de andar sobre as pedras afogueadas. Vejam como a soberba entrou no local menos provável de acontecer. Nós temos que vigiar isso mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te revelar uma tremenda verdade hoje para ti e para mim mesmo. Ter características fora do normal, que se destacam, nem sempre é bênção para as quem tem. Se não for bem gerido, pode tornar-se uma maldição. Pode tornar-se uma maldição. Jovens, quantos jovens que brilhavam nos coros das igrejas, quantos, louvando a Deus, levando o povo à adoração,
que deixaram que o balão do ego enchesse ao ponto dessas características o levarem à loucura de deixar Deus. Prefiro ter uma voz menos bonita, mas que essas características não me levem a sair da igreja e a gravar discos para o mundo, por exemplo. Os irmãos estão a entender, amados irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não te permitas a ti mesmo receber grandes e contínuos elogios. Eu não gosto de elogios. Detesto elogios. Tenta ser disciplinado em relação a este tema. Não permitas que te elogiem. 95% das pessoas que te vêm elogiar querem a seguir cravar um punhal nas tuas costas. 95%. Não te apreciam coisa nenhuma. És enganado 2 vezes. 2 vezes. Se alguém te elogiar, dê glórias e honras ao Senhor. Eu sou apenas um vaso. Sou apenas um vaso. Nenhuma glória, nenhuma honra para mim. Nenhuma glória, nenhuma honra para o homem. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Alto